E agora no Tom Maior, o nosso assunto é educação, para inspirar e subsidiar a comunidade escolar frente aos novos desafios aí impostos neste momento e as expectativas iminentes para o retorno presencial das aulas no começo do ano. O Instituto Alana promove na próxima semana a ação formativa digital no chão da escola, desafios e aprendizagens no ensino remoto e presencial. E quem nos explica mais sobre essa ação é a consultora da área de Educação e Infância do Instituto Alana, Ana Cláudia Leite. Também participa desse bate-papo com a gente Jéssica Dias, jornalista do Sistema Sagres de Comunicação. Boa tarde, Ana Cláudia. Seja bem-vinda ao Tom Maior. Verifica se... Só te interrompendo, mas sem antes te ouvir, eu acho que o seu microfone está desligado, Ana Cláudia. Confere para a gente, por favor. Me desculpe. Boa tarde a todos e todas. Agradecer o convite. Letícia e Jéssica, um prazer estar aqui para conversar sobre essa iniciativa com vocês do Instituto Alana. Nós que agradecemos a sua participação, Ana Cláudia. Seja sempre bem-vinda ao nosso Tom Maior. E já cumprimento também a querida jornalista do Sistema Sagres de Comunicação, Jéssica Dias. Boa tarde, Jéssica. Excelente quinta-feira para você. Jéssica, você me ouve? Oi, Letícia, estava travando um pouquinho aqui. Agora sim. Ótima tarde para você, para Ana Cláudia, a todos que nos acompanham aqui no Tom Maior. Um bom restinho de quinta-feira a todos. Já estamos aí de mais da metade de quinta-feira, né, Jéssica? Assim como a gente estamos aí mais da metade de janeiro, o ano também promete se passar bem rapidinho. E para a gente começar esse assunto de educação, Ana Cláudia, em 2020, como eu citei anteriormente, a pandemia de Covid-19 trouxe aí várias situações, né? Famílias e instituições de ensino tiveram que lidar com o ensino remoto, com o ensino à distância, mas ao mesmo tempo isso expôs aí a vulnerabilidade e a desigualdade nessa comunidade escolar, né? E aí eu queria que você explicasse para a gente, analisasse aí quais os impactos que a pandemia trouxe e o que faltou aí de políticas públicas para a educação em 2020. O Instituto Alana, né, inclusive, está realizando essa iniciativa no chão da escola, desafios de aprendizagem no contexto remoto e presencial, buscando trazer essas reflexões, né, que acho que a pandemia intensificou um cenário desafiador para quem está na escola, para quem está pensando as políticas educacionais, intensificou as vulnerabilidades e desigualdades no Brasil. Então, a gente tem aí um desafio em 2021 que é perpassado por esse contexto da pandemia, onde buscamos no Alana contribuir para esse planejamento, né, do retorno da educação do ano letivo de 2021, seja ele no modelo remoto, híbrido ou presencial, e buscando trazer temas que eu acho que são temas que são muito relevantes dentro desse cenário, como, por exemplo, foi um desafio ano passado, a manutenção dos vínculos, né, entre a escola e a família, por exemplo. Como a pandemia chegou e pegou as escolas sem ter um planejamento prévio, né, de que isso ia acontecer, muitas escolas não conseguiram, no início principalmente, construir estratégias para manter essa proximidade com as famílias e com os estudantes, e aos poucos foram descobrindo, até usando muito a tecnologia, né, e outros meios, de como manter essa continuidade dessa parceria que é tão necessária para a qualidade da educação. Então, um dos temas que a gente vai trabalhar, inclusive, é esse do vínculo, que precisa de políticas, de programas, para que também a escola possa não só fazer um trabalho a partir do seu projeto político-pedagógico, mas também trabalhar de uma forma intersetorial, né, com a rede de saúde, a rede de assistência social, para que também os estudantes e professores possam ser acolhidos do ponto de vista socioemocional,
A gente sabe que a pandemia teve um impacto grande na saúde, né? Não só física, mas mental da população. Então, a gente precisa reforçar a corresponsabilidade da educação, trabalhando em rede, para que os estudantes, os professores e toda a comunidade escolar possam ter aí um olhar de cuidado e de promoção do seu desenvolvimento integral. Ana Cláudia, falando então do evento, né, dessa ação online no chão da escola, com essa ação de vocês, a gente já pode ter também uma perspectiva de como vai ser esse ano letivo de 2021. O cenário é de que seja melhor ou pior do que foi o ano passado, que foi assim, né, pegou todo mundo de surpresa com a pandemia. A gente já pode esperar que seja um ano mais tranquilo, ou ainda vamos colher algum tipo de consequência de 2020? Eu gostaria de ter a resposta. Eu acho que hoje a gente vive um cenário de tamanha incerteza, né, que é difícil a gente conseguir trabalhar, ainda mais no campo da educação, com essa capacidade de um planejamento totalmente previsível, né? A incerteza ela tem que estar, inclusive, imbuída, intrínseca nos planejamentos das escolas, porque a gente pode ter cenários distintos ao longo do ano. Vai depender da questão da vacina, vai depender da questão de como também cada região, né, do Brasil, o Brasil é muito grande, diverso, como que a pandemia continua ou como ela vai sendo contida. Então, a gente está ainda num cenário muito incerto, mas eu acho que em função de já estarmos há alguns meses nesse cenário de isolamento social, de uma série de protocolos, de recomendações e documentos importantes que foram criados também para auxiliar as escolas a pensar o seu trabalho, acredito que vai ser um ano com mais qualidade, né? Onde todos têm mais subsídios para se planejar, né? E é nesse sentido também que a gente criou o evento, né? Trazer mais possibilidades de reflexão para que esse retorno ele possa se dar com mais segurança, né? Com mais inclusão, onde todos consigam, né, ter o direito à educação garantido, e também com mais acolhimento, né? Então, também eu acredito que a gente possa trabalhar cada vez mais, né? Acho que vai ser esse o cenário, de uma forma particular, regionalizada, de acordo com o avanço ou recuo da pandemia em cada estado e município, né? Mas é importante o trabalho, como eu falei anteriormente, intersetorial, né, para que a escola também consiga atender essa população de uma forma segura para seus profissionais, né? Os professores, equipe de apoio, gestores e todas as famílias. Ana Cláudia, e quais são as ferramentas aí que podem colaborar com todo esse aprendizado aí depois desse ano de 2020? Muitas coisas se aprendeu mesmo, né? Foram descobertas aí devido à pandemia. Algumas situações mais difíceis, outras que até ajudaram, né, a tecnologia aliada aí com a educação. Mas quais ferramentas são possíveis aí, que são utilizadas para chegar aí nessa conclusão de uma aprendizagem segura, como você citou, e inclusiva dos estudantes? Essa questão de garantir, né, a educação para todos é uma coisa também que o ano passado se mostrou como a desigualdade no Brasil, ela também impacta na educação, né? A gente teve um acirramento da desigualdade e não foram todos os estudantes no Brasil que conseguiram manter o ano letivo, né, de uma forma ativa, tendo seja atividades remotas, né, através de tecnologia online ou de outras estratégias. A gente sabe que não foram todas as escolas que conseguiram isso. No Brasil, por exemplo, o acesso à internet ainda é muito desigual, assim como o acesso à infraestrutura. Então, esse ano, uma das coisas que a gente, inclusive, colocou como tema na programação é essa reflexão sobre o direito da educação para todos, né? Como que a gente se alia à tecnologia, mas também a outras estratégias para que nenhuma criança fique de fora do seu direito de aprender, né? E acho que também um ponto importante nesse aspecto é ouvir a comunidade do entorno, né? Mapear quais são as possibilidades que aquele território tem.
Então, uma iniciativa que a gente vai, inclusive, trazer no programa, por exemplo, da Prefeitura de Jundiaí, onde eles estão fazendo um planejamento onde aproveita os espaços ao ar livre, o entorno da escola, né, as áreas verdes, como também espaços de aprendizagem, né? Então, acredito que a gente tem que ampliar o olhar para o território como também sendo um espaço onde a educação pode ocupar e fazer com que ali aconteça o ensino-aprendizagem, não somente, digamos, na sala de aula, porque a gente tem aí também uma questão de precisar de mais espaços abertos, né, por uma questão sanitária, a gente precisa de lugares que tenham mais ventilação. Então, uma coisa que, inclusive, no Alana, com o programa Criança e Natureza, se recomenda é o aproveitamento dos espaços ao ar livre, né? O aproveitamento da cidade com o seu potencial educativo que ela tem. Nesse momento, a gente precisa ampliar a circulação, ampliar a condição sanitária, e esse é um dos modos também, além de todo o benefício que tem para o desenvolvimento integral da criança, né? Para o desenvolvimento corporal, cognitivo, sensório, a relação com a natureza e com a possibilidade maior de movimento, né? Então, esse é um exemplo, e também essa questão de estratégias de escutar a comunidade, né? Que são sempre muito bem-vindas, e agora mais a gente precisa ter um trabalho em equipe que também envolva as famílias. Sobre famílias, já aproveitando aqui o gancho da sua resposta, Ana Cláudia, intrometendo aqui na pergunta da Jéssica, muitos pais, né, de alunos aí, de crianças e adolescentes que vão retomar as aulas presenciais, se sentem apreensivos com essa retomada. Qual que é a sua indicação aí, a sua dica para esses pais e responsáveis para esse momento? O que eles precisam ter em mente? Qual que é as ações que eles precisam ter e cuidados nessa retomada? E também, qual que é o papel deles dentro de todo esse processo educacional? A primeira coisa, eu acho que isso não só para quem as famílias, né, e a questão das escolas, eu acho que perpassa toda a sociedade, atendermos aos protocolos, né, de saúde, ao que é recomendado, né? Então, essa questão, mesmo com a chegada da vacina, que ainda não é para todos, né, precisa continuar, né? A gente já sabe essa questão dos cuidados básicos de saúde, né, máscara, higiene, enfim. Então, acho que tem uma questão de a gente, como família, como sociedade, né, ir na escola, isso ser zelado tanto pelas famílias como pelas escolas, né? E também acho que a família ela tem que trazer as suas dúvidas, os seus receios para a escola. É muito importante que a gente tenha uma qualidade relacional, né, dentro da escola. Isso melhora muito a aprendizagem dos alunos. Então, as famílias precisam levar para a escola, principalmente para o gestor pedagógico, que pode depois pensar formas de levar isso para a sua equipe, através de formações e outras estratégias. Quais são os receios daquela comunidade, daquelas famílias, né? Quais são os medos, quais são as situações também das famílias, no sentido sanitário, das casas, porque também, como é um país muito desigual, pode ter muitas famílias que não tenham acesso a saneamento básico, por exemplo, né? Então, é muito diferente também as práticas que a escola tem que realizar quando ela está numa comunidade altamente vulnerável, onde ela precisa ter também um programa que seja aliado, por exemplo, com assistência social, com conselheiro tutelar, e que fortaleça essa capacidade de apoio às famílias, né? Num momento difícil como nós estamos vivendo, aumentou, por exemplo, violência doméstica, né? Aumentou muitos problemas ligados também à proteção da criança e do adolescente. Então, a escola ela é um ponto central dentro de uma comunidade e ela precisa trabalhar com a assistência social, com a saúde, para que essas famílias se sintam apoiadas e possam ter o seu direito, não só à educação garantido, mas também, por exemplo, à proteção, né? Aos maus tratos, a questão de acesso a saneamento básico, a moradia digna e ao que precisa naquela região, né? Então, acho que essa possibilidade das famílias expressarem é muito importante e, por outro lado, as famílias acolherem o que vem as escolas acolherem o que vem da comunidade, né?
Ana Cláudia, ano passado, então, todo mundo foi surpreendido, né, com essas aulas online, ensino remoto, mas na prática, qual é o impacto dessa diferença entre o ensino online e o ensino presencial? Qual é o impacto que isso pode causar dessa diferença para os alunos e se a gente já pode esperar algum efeito desse ensino remoto, positivo ou negativo? A tecnologia, ela traz muitas contribuições, né? Estamos aqui, por exemplo, conversando com essa possibilidade online, né? Então, com certeza, em muitos aspectos, ela é um aliado da sociabilidade, ela é um aliado da produção do conhecimento e é um aliado também do ponto de vista do desenvolvimento e também das reflexões pedagógicas de um corpo docente, por exemplo, né? Da gestão da escola com sua equipe. Mas ela tem, assim, também limites, né? Se a gente for pensar principalmente as crianças da educação infantil, é muito complexo e muito limitado a possibilidade de uma educação que aconteça através da tecnologia. Não é recomendado que as crianças fiquem tanto tempo em frente às telas, né? Elas precisam se desenvolver principalmente através do seu corpo, através dos seus sentidos. Mas ela pontualmente ela tem contribuições e também nesse período de pandemia teve um papel importante para a garantia dos vínculos entre os estudantes, do vínculo entre a família e a escola, né? Se não fosse essa possibilidade de conversar online, as crianças, por conta do isolamento social, não tinham visto seus pares, né? Não tinham visto o professor. Então, também foi uma estratégia dentro de um cenário de crise, que é o que a gente está vivendo, que contribuiu para a manutenção de afeto, manutenção de vínculo, manutenção também da aprendizagem, porque principalmente ensino médio, fundamental 2, você tem várias experiências que foram bem sucedidas de educação à distância, né? de possibilidade da continuidade do ano escolar, né? de 2020, através da tecnologia. Mas, claro que ela não substitui nem o nível de ensino, nem educação infantil, nem fundamental, nem médio, nem superior, a aula presencial, né? A qualidade do encontro, a qualidade da possibilidade de aprender a partir do encontro com as pessoas, com o professor, com as possibilidades que tem de estratégias que se desenvolvem numa aula presencial. Estamos conversando com a consultora da área de Educação e Infância do Instituto Alana, Ana Cláudia Leite. Ana Cláudia, sobre aí o chão da escola, desafios e aprendizagens no ensino remoto e presencial, eu queria que você detalhasse um pouquinho para a gente quem pode participar dessa ação e como será a programação. Olha, todos são convidados e bem-vindos, é um evento gratuito, né, que é possível assistir através do YouTube. Ele acontece do dia 26 de janeiro ao dia 28, das 18 horas às 21 horas, horário de Brasília. E a gente construiu o evento principalmente voltado ao público de profissionais da educação. Então, os professores, coordenadores, diretores, equipes de apoio, equipes das secretarias de educação, mas também as famílias, que nesse momento muitas estão também interessadas em aprofundar a sua reflexão sobre educação, né? A programação, ela conta com o tema do vínculo no primeiro dia, elos entre a família e a escola. Nós teremos 2 convidadas e uma mediadora, depois a gente tem uma continuidade desse tema com o tema acolhimento, escuta, rede de proteção e trabalho intersetorial, onde a gente vai trazer também a experiência da cidade de Jacareí com a questão da proteção na pandemia, principalmente das crianças e adolescentes vítimas de violência. Vamos trazer uma conselheira tutelar e também a secretária de Educação de Mato Grosso do Sul. Na mesa vínculo, a gente vai trazer uma professora da Unicamp, especialista nesse tema, que é a Thelma Vinha, e também a Kátia, que é secretária de Manaus, de Educação. E no segundo dia, nós teremos o tema Direito a Aprender, né? E depois o tema Corpo e Movimento, Desafios para o Desenvolvimento Integral, né?
No primeiro dia também a gente terá o lançamento do podcast do Território do Brincar, né? E no segundo dia teremos o lançamento do material de apoio do filme Começo da Vida 2. No terceiro dia a gente vai tratar de um tema só, que é esperanças, novos sentidos para a escola e educação, e teremos a participação especial da professora, a atriz, advogada, educadora Chique Gonzalez, que falará também sobre essa possibilidade de aproveitar a pandemia para ressignificar a escola, né? E depois teremos mais relatos de professores. O que eu acho interessante destacar da programação é que a gente fez a opção de ter especialistas, pesquisadores, mas também aqueles que estão no chão da escola, né? Que são os professores, os diretores, os secretários. Então, a gente trouxe diversas vozes para compor a programação do evento, considerando que todos têm aí muito a contribuir para a gente superar os desafios e aproveitar mais as potencialidades desse momento. Ana Cláudia, esse evento então começa na semana que vem, certo? E como fazer para participar? Já aproveito também para emendar mais uma perguntinha que você falou agora sobre um tema de repensar a educação. Eu queria saber se, com essas mudanças que a pandemia trouxe, é um momento então da gente pensar os verdadeiros sentidos da educação, da escola? Bom, para a primeira pergunta, para as pessoas se inscreverem, a gente tem um hot site chamado No Chão da Escola, que pode fazer a inscrição. E é interessante porque aí ele é uma forma também de vocês receberem materiais e atualizações sobre o evento, mas também, quem não conseguir se inscrever, ele vai acontecer ao vivo, né, no YouTube, então é possível também acessar, mesmo sem ter se inscrito antecipadamente. Bom, esse momento, ele trouxe e escancarou muitos dos problemas que já permeavam a escola, né? Então, é uma grande oportunidade, embora a gente esteja num momento que tem muito sofrimento, muita dificuldade, muito como essa questão do acirramento da desigualdade, aumento da pobreza, isso tudo é muito difícil, né? E tem muitos pesquisadores que já assemelham esse momento a contextos de guerra, né? Como a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Então, mundialmente, é um contexto de muito sofrimento e de muita dificuldade. No entanto, como toda crise, seja ela coletiva, como essa que estamos vivendo, ou individual, ela traz em si oportunidade de refletirmos sobre a vida, de refletirmos sobre o que é essencial, o que não é, o que eu gostaria que continuasse na minha vida, o que eu vou rever, porque ela não é, porque eu percebo durante a pandemia que aquilo não me faz bem, ou eu não preciso de determinada coisa. Então, acho que todas as pessoas, em algum momento da pandemia, fez uma reflexão sobre isso, né? Como é a minha vida, onde eu moro, quem são os meus amigos, o que eu quero manter, como é o meu trabalho. Então, tem essa possibilidade de rever, né? Mesmo que seja através do luto, muitas vezes, da dor, da perda de pessoas, né? Então, do ponto de vista, assim, falando da escola, a oportunidade é porque a escola foi atravessada por um grande rompimento, né? Quando ela deixou de ser presencial, não foi uma opção, não foi uma escolha pedagógica, vamos funcionar de outro modo. Ela foi atravessada por esse contexto e ela teve que se reinventar. O que isso eu acho que traz de interessante? Uma primeira questão é sobre o próprio planejamento. Planejamento na escola, assim como o projeto político-pedagógico, ele deveria ser menos um documento estático, que está lá dentro do computador ou arquivado na secretaria, e mais um processo, né? O planejamento ele tem que ser algo vivo, orgânico, que eu planejo no início do ano com a minha equipe, mas que ao longo do ano ele vai acolhendo o que emerge. E na pandemia, claro que é um período de exceção, mas ela ensina que, olha, a vida tem uma imprevisibilidade. O nosso planejamento pedagógico não pode ser tão rígido a ponto de não caber, por exemplo, as necessidades dos meus alunos. Muitas escolas não têm essa escuta para as necessidades do seu território, para as necessidades dos alunos, não abre espaço para um protagonismo.
né, estudantil, um protagonismo das crianças. E isso, quando você tem um planejamento mais aberto, ele acolhe essas mudanças, ele acolhe essas outras vozes. Então, acho que uma coisa importante é olhar para os documentos das escolas como algo que é orgânico, é vivo e precisa ser revisto ao longo do ano inteiro, né? E não só para o próximo ano ou depois depois de uma década. A outra questão é o cuidado que a gente precisa ter das relações, né? As relações, elas precisam ter um olhar mais aprofundado do ponto de vista de como a gente acolhe o outro, como a gente consegue na escola construir relações mais empáticas, uma qualidade, um clima escolar que seja mais positivo. Isso também acho que é um aprendizado, né? A pandemia, ela nos distanciou, uns mais, outros menos, nem todo mundo pôde fazer isolamento social, mas comparado ao que era antes, estamos mais isolados do convívio social. Então, é preciso cuidar das relações, né? Acho que as relações, elas ficaram bem visíveis de como elas envolvem um cuidado. E não estou falando aqui do ponto de vista sanitário, também é importante, mas do ponto de vista afetivo, né? É um acolhimento socioemocional desses estudantes e professores. Um outro aprendizado, para terminar, eu acho que é a capacidade de reinventar, né? De reinventar os valores, de repensar os espaços, de repensar como a gente habita o planeta, né? É uma grande oportunidade para rever, por exemplo, o nosso modelo consumista de vida, que também compromete, né? Aquece o meio ambiente, gera um impacto ambiental muito grande. Agora, com essa diminuição que teve na mobilidade, por exemplo, melhorou, né, a qualidade do ar, melhorou um pouco a qualidade do meio ambiente. Então, a gente precisa também repensar nossa relação com o planeta, né? Eu acho que é uma grande oportunidade para as escolas criarem também projetos, estratégias que sejam mais sustentáveis e que dialoguem mais com o seu entorno, seja o território local ali, a comunidade mesmo, seja nessa dimensão mais ampla de pensar a sua relação com a natureza e com o meio ambiente. É isso, conversamos com a consultora da área de Educação e Infância do Instituto Alana, Ana Cláudia Leite. Muito obrigada, Ana Cláudia. Seja sempre bem-vinda ao nosso Tom Maior. Obrigada por disponibilizar e participar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Letícia. Obrigada, Geisa, pela conversa. E fico à disposição para a próxima. Jéssica Dias, uma excelente tarde para você. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Letícia. Um grande abraço a você. Muito obrigada, Ana Cláudia, pela participação. E até amanhã. Até. E para você que ficou interessado sobre aí o chão da escola, é só acessar o site nochãodaescola.alana.org.br. Lá vai ter mais informações sobre essa ação formativa, que será do dia 26 a 28 de janeiro, das 18 às 21 horas. E também pode acessar no nosso sagresonline.com.br, que a entrevista com a Ana Cláudia Leite estará disponível para você.